Abra comigo em Hebreus 13, versículo de número 2. E a pergunta aqui é sobre acolhimento de anjos. Estes anjos, o acolhimento de anjos aqui, esse contato pode acontecer em nossos dias. Hebreus 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Bem, isso pode acontecer em nossos dias? Bem, creio que isso não aconteça. O que o autor da carta aos Hebreus aqui tem em vista sobre acolher anjos ou mensageiros, porque esse é o significado do termo anjo aqui no original grego, traduzido como anjo, não é um anjo, é um mensageiro, é uma palavra técnica. Acolheram mensageiros. O que o autor da carta de Hebreus tem em vista é situações como, por exemplo, Gênesis 18, de 1 a 8, Gênesis 19, de 1 a 3. Deixe-me ler rapidamente, esses textos para esclarecer. Gênesis 18, de 1 a 8. Depois apareceu-lhe o Senhor, isto é, o Senhor aparecendo a Abraão, nos carvalhais de Mamre, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. E disse aos 3 mensageiros, aos 3 anjos, 3 homens: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, quanto por isso achegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, seu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga de leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Bem, aqui está, então, uma situação. Agora veja o capítulo seguinte, Gênesis 19, de 1 a 3. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Bem, o que o autor da carta aos Hebreus tem visto são situações como estas. Quando ele diz aqui em Hebreus, não é nosso texto, sobre a hospitalidade, que alguns, sendo hospitaleiros, receberam mesmo anjos. E é nesse sentido, então, de mensageiro de Deus, trazendo uma mensagem de Deus a seus servos, que esses anjos foram enviados e recebidos lá no Antigo Testamento por aquelas pessoas, mensageiros de Deus que foram enviados a elas com a mensagem. Bem, o que o autor de Hebreus está exortando aqui é que o crente seja hospitaleiro com outros crentes verdadeiros. Observe o texto, Hebreus 13, 2. Observe o termo que, deixa eu abrir aqui rapidamente, que ele utiliza aqui. Ele diz: Não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Ok? O autor está exortando, mais uma vez, que crentes sejam hospitaleiros. Por exemplo, como Gaio e a igreja de Roma, lá em Romanos 16, 23, ofereceram grande hospitalidade a Paulo. Romanos 16, 23, deixa-me ler isso. Ele diz: Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Romanos 16, 23, eu acabei de ler. Essa é a exortação de Hebreus,
que a igreja seja hospitaleira. E eu creio que a exortação para receber estranhos, ela é enfatizada aqui em Hebreus, usando-se o exemplo do passado. Espero que os irmãos estejam acompanhando. É bem simples. O autor aos Hebreus está exortando os irmãos a serem hospitaleiros, e ele faz isso usando exemplos do passado, onde alguns, não sabendo, hospedaram mensageiros. Isso tem em vista que a obediência, irmãos, ao comando de Deus da hospitalidade entre irmãos, o amor fraternal, que nós exercitamos com alegria e sacrificialmente de receber essas pessoas, que a presença desses crentes em nosso meio pode muitas vezes trazer grandes benefícios para nós em particular. Por exemplo, pela bênção de ter a companhia de outro crente mais maduro, ou um outro crente com quem nós podemos comunicar alguma experiência cristã e abençoá-lo e ser abençoado pelo compartilhar dessa experiência, ou pelo intermédio desse crente que nós recebemos em nossa casa, que pode ser um testemunho, uma testemunha ao membro de nossa família não crente, evangelizar e falar do amor de Deus. Assim, receber outros cristãos, ser hospitaleiro a outros cristãos, estender a cordialidade a outros cristãos, pode resultar em grandes bênçãos para nós nesse sentido. Ou seja, aquilo que nós fizemos a esses estranhos, estrangeiros, em obediência a Ele, estrangeiros ou estranhos no sentido de crentes que não são do nosso círculo, mas a outros crentes em Jesus Cristo, como Paulo e como outros irmãos que viajavam entre as igrejas, é considerado como algo digno de uma recompensa, como se isso fosse feito ao próprio Senhor Jesus Cristo, como nós vemos em Mateus 25, capítulo 25, versículo 35, não é? Dar um copo d'água, dar um pedaço de pão, fazer um bem a outros crentes. Em outras palavras, Deus, com frequência, Ele concede honra e a proteção dEle pelo ministério invisível de seus anjos, certo? Ele faz isso. Ele traz proteção, livramento. Sabemos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. E aqueles que mostram hospitalidade a esses crentes em Jesus Cristo, embora não de nosso círculo, podem muito bem ser guardados pelo Senhor nesse sentido, da proteção de Deus através de seus anjos, em situações várias. Bem, essas são maneiras de ver esse texto. Espero que não esteja soando complicado. Agora, lembre-se que a vinda e a manifestação física dos anjos no Antigo Testamento era para trazer uma mensagem de conforto, muitas vezes. Isso antes da revelação da Bíblia ter sido registrada, não é? Todavia, agora, nós não precisamos de anjos para trazer uma mensagem de conforto para nós, porque o Espírito Santo de Deus já veio a este mundo e Ele é o nosso Consolador. É Ele quem está em nós. Ele é o Consolador da parte do Pai. Assim, eu espero não ter complicado, mas lançado luz a partir de certos ângulos sobre esta ideia de receber anjos. Se refere ao contexto da hospitalidade, mensageiros de Deus, pessoas salvas, crentes em Jesus Cristo, que não são do nosso círculo de amizade próximo da igreja local, mostrar o amor cristão a outros cristãos. Isso pode resultar em grandes benefícios para nós também, grandes bênçãos dessa pessoa ali com quem nós temos essa comunhão e certamente a bênção do Senhor. Assim, essa exortação feita pelo escritor aos Hebreus é feita com base nessas experiências dos crentes do Antigo Testamento. Essa é a ideia, então, ali do texto em Hebreus. Espero que tenha sido claro. É uma exortação à hospitalidade, mostrando que há grandes benefícios e ele se baseia, ao fazer essa exortação, em experiências de crentes do Antigo Testamento que receberam bênçãos tão grandes quanto aquelas de anjos terem vindo a eles. Como no caso de Ló, de Abraão, no nosso caso, nós já temos o Confortador. Isso certamente se refere a bênçãos de entreter outros crentes em Jesus Cristo. Podem ser advindas também ao crente.